E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Mais um dia de lermos Glitter aqui no canal. Hoje é terça-feira, uma data um pouco atípica aqui. Hoje temos o episódio de número 17. Caramba, já estamos no capítulo 17 de Glitter. Ainda faltam alguns episódios, creio eu, né? Mas a gente passou da metade já. São 29 episódios. Já passamos da metade, eu acho. Já passamos da metade. Então, vamos ver como que vai acontecer nesse episódio, né? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Namjoon segurou uma arma pela primeira vez aos 10 anos. Era uma espingarda calibre 12 com coronha de ouro e um guarda-mão mais lustroso que o chão de sua sala de estar. Seu pai, um homem boêmio com um gosto duvidoso para hobbies, gostava de caçar patos com ela, muito embora nunca conseguisse pegar sequer um. Era difícil mirar para cima com aquela coisa enorme e acertar um alvo em movimento. As penas graciosas criando sombras irregulares na frente dos olhos já desgastados pela guerra. As árvores ondulantes brotando como obstáculos no meio de curtas corridas, tão grandes e imbatíveis que acertar a cabeça em uma delas, na velocidade em que seu pai corria, a acarretaria em uma fratura craniana das feias. Alguém passou gritando aqui, eu tomei um susto de novo. A galera tá atacada hoje. Namjoon não gostava de caçar, mas gostava da companhia do pai. Então ele colocava uma mochila verde nos ombros e um boné de algum time de beisebol inútil, seguindo-o por uma estrada de barro escondida, o corpo magricela balançando dentro de um caminhão militar velho que foi despachado em um lixão depois que um envolvimento americano direto no Vietnã encontrou seu fim. O ar lá dentro tinha um cheiro de tabaco, café e algo parecido com giz de cera. Marcas estranhas e cheias de histórias espalhadas pelos couros falsos dos bancos. Bancos que pareciam ranger em bordões antigos como se fossem velhos, usando óculos finos e bigodes brancos. No campo aberto, Namjoon segurava a espingarda com dedos hesitantes enquanto seu pai, seu maior exemplo de vida, contava como era relaxante atirar em patos e não em pessoas. Ele dizia que, convocado para a guerra aos 18 anos, em 1960, precisou separar a mente do corpo e que, quando voltava, geralmente depois de travar uma acirrada batalha com soldados vietnâmicos, não conseguia saber se o sangue nas mãos era seu ou de outra pessoa. Dentro do batalhão seguro, eu era Ethan, o garoto. Fora dele, eu era ninguém, o homem. Era a principal frase de seu pai, que normalmente tinha os olhos mais escuros durante essas lembranças turbulentas. A face gentil desaparecendo de um segundo para o outro, para dar lugar a uma angustiante que fazia Namjoon encolher os ombros. Namjoon nunca conseguiu pegar nenhum pato, mas ele não se importava tanto com isso. O mais divertido era, sem dúvida, escutar as histórias, as de guerra e as de sua família. Soube, aos 10 anos, que sua mãe engravidou de outro homem em 1973, um pouco antes do pai voltar para casa, porque pensou que ele tivesse morrido na guerra. Nossa, aos 10 anos, Namjoon descobriu que era um menino meio órfão, abandonado pelo verdadeiro sangue. Ele não ficou tão encabulado com isso, não do jeito que seus avós pensaram que ele ficaria, mas a dor, às vezes, aparecia para acariciar o peito com unhas grossas que arrancavam metade do músculo, largando nervos pulsantes e enigmáticos, pedacinhos de concepção que iam de sou um bastardo a eu mataria aquele cara se pudesse. Ele nunca faria isso. Provavelmente morreria antes. Namjoon nunca foi um bom lutador, não gostava desse tipo de confusão. Ele não sabia técnicas de defesa, muito menos de ataque. Então acabaria dentro de um caixão se tentasse se vingar por uma coisa que ele não fazia ideia direito. Era só um pontinho que brilhava no fundo de seu cérebro e enchia seu peito de raiva. Mas, apesar de nunca ter conhecido o pai biológico,
Namjoon teve item para suprir essa drástica necessidade de figura masculina e, depois de aprender a carregar uma arma de caça, de descobrir segredos interessantes das gerações passadas e de contar dinheiro como um verdadeiro gangster, Namjoon descobriu as sequelas que uma guerra violenta pode deixar em um homem. Aos 13 anos, ele apertou pela primeira vez o corpo de Ethan contra o seu, na inútil tentativa de impedi-lo de sair de casa no meio de uma forte tempestade que arrastava telhas, placas de metal e bicicletas. Ele estava, como sua mãe costumava gaguejar às vezes, endemoniado. Seu pai se debatia e tentava fugir, os olhos estalados, encarando a porta e a boca cheia de saliva espessa, gritando que era necessário desarmar a bomba que mataria metade de seus companheiros da primeira divisão. Os traumas que a guerra traz, né? Foi a primeira vez que o viu tão transtornado, mas não foi a última. Entre seus 13 e 16 anos, Ethan teve comportamentos extremos e destrutivos, às vezes assustadores, e Namjoon percebeu o estresse imenso que parecia devorar todos os pedaços dele, de fora para dentro, até alcançarem o centro de seu cérebro, que acabou não aguentando depois de um último evento que o levou a correr sem parar por 4 horas em uma estrada vazia que não dava em lugar nenhum. Ele teve um AVC, um dos feios. Convulsionava na calçada e revirava os olhos para dentro das pálpebras com tanta força que um dos pequenos vasos rompeu, colorindo de vermelho boa parte do que Namjoon conseguia enxergar. O médico, um veterano que colocou a mão no ombro desnudo de sua mãe, com uma intenção nada amigável, disse que ele acabaria morrendo se continuasse nesse ritmo de nervoso. Então foi aí que as coisas mudaram e a situação dentro de casa melhorou consideravelmente. Foi por isso que, quando Jimin caiu de cara no chão e começou a se debater como se estivesse queimando de dentro para fora, Namjoon soube de imediato do que se tratava. Sai da porra da frente, ele gritou assim que notou o sangue característico escorrendo das narinas dilatadas. Se jogou de joelhos ao lado do corpo de Jimin, agarrando rapidamente a cabeça dele para cima de suas coxas, os dedos ágeis puxando a língua dobrada para entre os lábios. Chama uma ambulância, agora. Ninguém sabia o que fazer. Estavam parados, encarando a cena como se encarassem um homicídio. Olhos arregalados e bocas escancaradas. O que tá rolando? Rosto perguntou. Voz lenta e carregada indicando uma calma fora do normal. Tão fora do normal que Namjoon estreitou os olhos, quase não conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Jimin! Namjoon sentiu o corpo de Taehan bater em suas costas, o peito quente e instável, grudando em sua camisa como crosta de suor. O que é isso? O que foi? Ei, Jimin, fala comigo. Alguém chama ajuda, porra. Hosuke piscou uma vez, depois duas, então 3 e pescou o celular no bolso, pulando para fora do palco enquanto tagarelava que precisava de uma ambulância o mais rápido possível porque alguém estava tendo um ataque. Namjoon olhou para Jimin outra vez, mas gritou de dor quando os dentes dele pressionaram a carne de seus dedos com força considerável. Tentou puxar, amoleceu o maxilar, mas os reflexos eram simplesmente incontroláveis e, quanto mais ele sacudia, babava e sangrava, mais difícil ficava de impedi-lo de morder a própria língua. JK, cara, segura as pernas dele. Namjoon ordenou, tranquilidade sendo sua única válvula de escape para uma situação desastrosa, a voz saindo em um rosnar por culpa da dor que os dentes de Jimin estavam provocando. Taehan, você... Ei, Taehan, se controla, olha pra mim, olha na minha cara, seu filho da puta. Tenta puxar, merda, porra. Taehan, eu preciso que você tente abrir a boca dele pra mim antes que eu perca metade dos dedos, caralho. Taehan estava chorando daquele jeito desgovernado de sempre. Chorando como se Jimin estivesse morrendo, o que acabaria acontecendo se ele não mexesse a bunda e fizesse o que Namjoon estava pedindo. O que estão falando nos comentários? Todo mundo falando que vai socar o Namjoon. Ele chacoalhou a cabeça, ofegou e chorou com mais força. Tinha cabelo grudado em sua testa orvalhada de suor. Tinha gotículas minúsculas de lágrimas adornando os cílios grossos e tinha... Eu tava vendo se estava no capítulo certo mesmo, mas eu estou. E tinha vermelhidão em suas bochechas.
uma vermelhidão que Namjoon achou desnecessária e irritante. O que ele tem? O que de mim? Para de graça, levanta. Taeha se esticou por cima dele no mesmo instante e Kim Jae-kay sentou no chão para segurar as pernas descontroladas. Acabou a brincadeira, é melhor você. Taeha, cala a merda da boca e faz o que eu te mandei. Namjoon berrou, grunhiu de novo e seus dedos já estavam perdendo a cor. Taeha arregalou os olhos, soluçou como se estivesse tendo um ataque cardíaco e então embrenhou as unhas nos dentes fortes de Jimin, enterrando-as entre eles enquanto fazia força para que o maxilar amolecesse. O aperto cedeu um pouco e Namjoon puxou as mãos para longe, sacudindo-as para cima e para baixo enquanto gemia de dor. Uma dor lancinante que parecia cozinhar lentamente a ponta dos dedos. A ambulância chegou na velocidade da luz e Namjoon jogou todo mundo para dentro da caçamba de sua caminhonete, seguindo para o hospital com concentração total. Os pensamentos acelerados, criando memórias duras da noite em que encontrou o pai no mesmo estado. Algo parecido com determinação crescendo e crescendo dentro do seu peito gelado pela queda brusca da temperatura. Quando estacionou no hospital, uns 10 minutos depois dos socorristas, Taeha correu para dentro após tropeçar na porta da entrada e bater com ambos os joelhos no chão. Desespero colorindo o ar ao redor em um laranja intenso que vibrava perigoso, cheio de pólvora, parecendo irritar o nariz de Namjoon a ponto de ele sentir uma necessidade invisível de espirrar. Jimin foi levado às pressas para a emergência, e Namjoon se viu sem rumo mais uma vez. Não pensou que presenciaria algo assim outra vez, muito menos que conseguiria agir de forma tão racional, mas a adrenalina daquele momento desceu rápido e suas pernas amoleceram com tanta força que ele praticamente se jogou na cadeira da sala de espera ao lado de Taeha, que ainda chorava, um choro silencioso que era apenas lágrimas cristalinas contornando o rosto bonito. Respirava perfeitamente, mas parecia que não, então precisou apoiar os cotovelos nos joelhos e curvar o corpo quase todo para a frente, cabeça tocando canelas enquanto inspirava e expirava, retomando o controle dos pulmões e dos corações acelerado. Porra, era Jimin. Jimin era como irmão para ele. Jimin era parte da família assim como Taeha e eventualmente JK. Ele não era Hosuki, não era apenas um colega de escola. Ele era seu amigo de verdade e estava se debatendo em uma maca de hospital. A vida era um sopro e Namjoon tinha medo disso. O que aconteceu com ele? JK sussurrou. Estava sentado ao seu lado, com uma perna de Hosuki por cima de um dos joelhos. Nunca tinha visto algo assim. Eu acho que terei pesadelos. O rosto dele estava tão deformado, meio caído. Exatamente como o de seu pai aquela noite. Um pedaço da bochecha esquerda parecia derreter do músculo. Não, ele vai ficar bem? Taeha perguntou antes que pudesse responder a JK. Então virou para encará-lo. Para encarar-lhe os olhos apavorados, a bochecha não mais vermelha, mais pálida agora. O que era aquilo? O que era tudo aquilo? O sangue no nariz ele puxou o ar com tristeza, boca gaguejando e perdendo a força. Os olhos estavam, porra, que merda aconteceu? Namjoon escorreu os cabelos com as mãos espalmadas e voltou para o lugar, abrindo as pernas trêmulas para um melhor equilíbrio do corpo que parecia muito pesado no momento. Parecia AVC, disse, mas talvez não seja. Eu não sei dizer, pode ser um ataque do pânico, será? AVC? De que fiz uma careta. Que porra é essa? Um acidente vascular cerebral, respondeu. Como uma veia que rompe, algo assim. Meu pai já teve um quando eu era mais novo, então achei semelhante. Mas o Jimin é tão jovem pra ter AVC, né? Se bem que não tem idade. Jimin vai ficar bem, né? Se o pai está vivo, então Jimin vai ficar bem, não vai? Taeha perguntou com pressa evidente, sobrancelhas juntas, em completa agonia. Fala alguma coisa? Balançou a cabeça e suspirou. Eu não sei, cara. Disse, cada vaso é um caso, eu não posso te confirmar nada. Foi assustador. Escutou Hosuki resmungar e olhou para ele. Olhou do mesmo jeito que tinha feito mais cedo quando o mandou chamar a ambulância. Achei que ele fosse explodir. É, mas você me pareceu bem calmo, rebateu, estreitando a pálpebra. Muito calmo para o meu gosto. Hosuki sorriu, presunçoso, e deu de ombros. Namjoon não confiava em Hosuki, não confiava mesmo. No colégio, quando adolescentes, ouviu passar de insuportável elétrico
tipo era egocêntrico, tranquilão e sabia muito bem o porquê. Quando a notícia da overdose se espalhou, Namjoon acabou rindo em um momento de fraqueza, pensando em como ele tinha sido burro em acreditar mesmo que um bando de comprimidos ilegais faria aquele cérebro maluco funcionar direito. Osuki estava com o mesmo olhar daquela época, com a mesma lentidão daquela época, então Namjoon sabia que não tinha sobriedade nenhuma no corpo dele, mas não diria nada, afinal nem sequer eram amigos. Tava drogado, verdade, do show, né, que ele tomou. Um negócio que ficou, tipo, relaxadão. Quase no fim da noite, o médico responsável por Jimin, um cara novo, extremamente boa pinta, com cabelo preto e lustroso todo escorrido para trás, veio dar a notícia que ele quase tinha sofrido um AVC. Diferente do seu pai, a veia de Jimin não chegou a romper, mas se não tivesse buscado ajuda bem rápido, era isso que aconteceria. Então ele ficaria em observação pelo resto da noite e tomaria remédios anticoagulantes e manteria consultas frequentes para acompanhar o tamanho do aneurisma. Todos os sintomas anteriores, as dores de cabeça intensas, os zumbidos no ouvidos, a vermelhidão excessiva no rosto, eram indícios de que um colapso estava chegando, mas ninguém conseguiu perceber a tempo. Não quando Jimin fez questão de esconder tudo de todo mundo, provavelmente achando que não era nada. No dia seguinte, de manhã bem cedo, Namjoon acordou pensando nisso. Era em Jimin que ele estava pensando quando entrou, preguiçoso no quarto de sua filha. Precisava acordá-la para levá-la até a casa da mãe, mas estava de cabeça cheia e não queria se estressar de novo, tentando fazê-la levantar sem reclamar. Aquela reclamação corriqueira que já estava fritando seus miolos desde o último mês, quando a agenda de shows passou a ficar ainda mais apertada, e Madison, como forma de chamar atenção, criou um comportamento manhoso e birrento que era totalmente inaceitável. Bocejou ao caminhar para a cama dela, praticamente fazendo uma careta ao antecipar o típico mais 5 minutinhos ou então o detestável "você é muito chato", e ajoelhou na frente do rosto angelical, esfregando o polegar na testa branca quentinha e deslizando para alguns fios loiros que cobriam boa parte do nariz vermelho do frio. Frio que parecia não passar nunca desde que ela brincou na chuva semana passada. A febre tomando-se uma companheira mais afetiva que as casuais amantes que Namjoon se permitia ter vez ou outra. Hora de levantar, Dondoquinha, praticamente sussurrou contra a orelha dela, soltando um risinho quando a sentiu resmungar e se contorcer nas cobertas, enfiando a cabeça por dentro delas. Vamos, eu ainda tenho que te dar banho e preparar seu café antes de levar para a casa da vovó. Eu não quero ficar com a minha mãe. Ela resmungou, a voz abafada e emburrada fez Namjoon revirar os olhos. Eu quero ficar com você, eu quero assistir aquele filme de dinossauro de novo. Eu já assisti a Jurassic Park com você ontem, quando cheguei do show, rebateu. Tenho um compromisso hoje e não posso te deixar com uma babá de novo. Sua mãe ficaria furiosa se descobrisse. Madison descobriu lentamente a cabeça. Os olhos grandes e pidões brilhavam em pequenas lágrimas de crocodilo que, mesmo falsas, faziam o coração de Namjoon derreter dentro do peito e virar uma massa de carne inútil. Eu não gosto de ir lá. Mamãe sai o tempo inteiro e eu fico com a vovó, mas ela só dorme e o ronco dela é muito chato. Ela choramingou e fez uma careta. Aquela careta que mostrava a janelinha na gengiva. Papai, vamos assistir o filme do dinossauro de novo, por favor. Namjoon suspirou magoado. Desde que tivera Madison, logo no final de sua adolescência, conseguia separar um pedaço de tempo considerável para cuidar dela, mas ultimamente, com a banda crescendo e a pressão de fazer shows cada vez mais perfeitas soando sufocante, era difícil mantê-la perto de si do jeito que costumava fazer. Não gostava disso, não gostava nada de sentir que estavam se afastando. Madison era a coisa mais importante de sua vida, até mais do que o baixo, mais do que seus pais. Ela era uma garotinha linda que apareceu de repente depois de uma noite perigosa com uma namorada ainda muito recente, a notícia fazendo seu sangue congelar dentro das veias. Namjoon sentiu muito medo, ainda era só um garoto de ensino médio com planos para se tornar um grande artista no futuro, mas, apesar de todo o pavor, sentia que a vida mudaria para o melhor quando aceitasse assumir o bebê, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando viu a carinha vermelha e chorosa da própria filha, Namjoon se apaixonou pela primeira vez.
Mad, eu prometo que vejo filme dos dinossauros com vocês amanhã depois do show. Mas você precisa prometer que vai se comportar na casa da vovó, disse e apertou o nariz dela, ignorando completamente o bico enorme que se formou nos lábios rosados. Nada de riscar as paredes com giz e nada de comer o leite condensado direto da caixa. Sabe o que acontece com crianças que comem leite condensado direto da caixa? Ele se afastou birrenta e então revirou os olhos do jeitinho que Namjoon fazia, as covinhas nas bochechas herdadas dele aparecendo todas as vezes que uma careta contornava o rostinho lindo. São levadas de casa por formigas gigantes. Madison resmungou, descendo a cabeça para encarar os pequenos dedos, enrolando fiozinhos da coberta de pinguins. Pai, você ainda me ama? Namjoon congelou surpreso. Madison nunca tinha feito essa pergunta, então ele sentiu uma parte da alma morrer. Sabia que tinha acostumado a filha à sua presença. Sabia que tinha dito para ela milhões de vezes que estavam bem perto de morarem juntos de uma vez. Sabia que deixá-la em seu apartamento por longos dias a faria pensar que isso já estava acontecendo. Mas Namjoon não estava preparado para a confusão que geraria na pequena cabeça dela quando algumas coisas começassem a mudar por causa da banda. Você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, filha, respondeu, acariciando os cabelos loiros dela, mechinhas teimosas contornando o rosto, meio choroso. Já te disse isso muitas vezes e nunca vou cansar de dizer. Ela deu de ombros, deixando a coberta crescer para as pernas cobertas pelo pijama rosa. Esfregou um dos olhos e bocejou, tentando parecer indiferente, mas o pequeno brilho de lágrima ainda estava grudado na pálpebra livre e Namjoon a conhecia como a palma de sua mão para saber que a tristeza ondulava naquele coração doce. Mãe me disse que você vai se esquecer de mim um dia. Ela disse que é isso que os homens fazem. Disse que você vai embora com a banda e que vai me deixar com a vovó. Nossa, a mãe dele é mó vacilona, hein? Trincou o maxilar. Emily era, com perdão do palavreado para a mãe da com a mãe da criaturinha mais perfeita do planeta, uma filha da puta. Namjoon a detestava mais do que detestava as mentiras de Hosuke. Ela era completamente alucinada, era problemática em níveis estratosféricos e tinha inveja de Namjoon, inveja por ele saber amar alguém, coisa que ela morreria tentando aprender. Isso não vai acontecer. Sua mãe não me conhece o suficiente, mas você me conhece, não é? Puxou o corpo magricela para dentro dos braços, esmagando-a contra o próprio. O aperto tão forte que ela começou a rir, animada, o risinho que Namjoon adorava ouvir. Que tal se eu fundar uma banda nova, hein? Namu e Médio, que acha? Vou te ensinar a tocar baixo. Você vai sair melhor que eu um dia. Namjoon levantou com ela no colo e começou a caminhar para o corredor largo, tombando de cabeça para baixo. Madison gritou e bateu as pernas nas costas dele e pareceu perder o ar por um momento, mas estava gargalhando e se divertindo com um leve balançar de um lado para o outro. Quero tocar guitarra igual o Taehan, Madison disse quando chegaram ao banheiro, os pezinhos dela ainda suspensos perto de sua cabeça, tão perto que ele mordeu um tornozelo fazendo barulho de monstro. Vai pedir pra ele me ensinar, tá? Seu tio é um manezão na guitarra. Você vai ser muito melhor que ele, respondeu. Mas baixo é mais legal, sabia disso? Namjoon a colocou no chão bem a tempo de vê-la fazendo uma careta. Rolou os olhos, sorriu e começou a encher a banheira de água, jogando um sabonete colorido dentro dela. Um sabonete que deixava tudo manchado depois, mas ele não se importava. Não quando Madison abriu o sorriso banguela e dizia que estava parecendo uma fada. Tatai não é um manezão, você é um manezão. Ela resmungou e puxou a blusa do pijama, jogando-a de qualquer jeito no chão. E baixo é chato, você quase não toca. Você que pensa, mocinha. Puxou a calça dela pelas pernas finas e agitou um pouco os cabelos antes de sustentá-las nos braços e colocá-la dentro da banheira cheia, ajoelhando ao lado para poder ensaboá-la. Eu era muito popular na escola por causa do baixo. O Taehan sempre foi um manezão. Olha só que legal, né? O jogo vira. Madison bufou e cruzou os braços, então Namjoon aproveitou a deixa para jogar água na cabeça dela, molhando-se os loiros e preparando-a para o shampoo.
shampoo com cheirinho de camomila. Gostava de provocá-la assim, falando de Taehan. Quando Madison nasceu, ele e de mim foram o maior suporte de sua vida. Eles eram sem sombra de dúvidas tios dela, mas tios que os de sangue, aqueles cafajestes que ele lhe chamava de irmão. Os dois prestaram apoio emocional e também financeiro, por mais que não tivessem naquela época, então Namjoon era muito grato por isso. Grato por ter tido com quem contar em uma situação tão difícil, principalmente durante as diversas noites em que Madison chorava sem parar e não tinha uma mãe para, oi mãe, acolhê-la. A vontade de chorar junto com ela, ultrapassando o limite do coração no mesmo instante em que Taehan ou Jimin a pegavam para niná-la e o pediam para ir dormir um pouco antes do próximo dia nascer. Vou perguntar pro Hosu se você era popular mesmo. Madison resmungou de novo e Namjoon gargalhou quando ela errou o nome de Hosuke. Seu chatonildo. Chatonildo igual a você. Depois de dar banho em Madison, Namjoon preparou o leite quente torradas com manteiga de amendoim antes de colocá-la dentro da caminhonete. A mochilinha rosa cheia de pertences à escola apertada entre os joelhos ossudos dela. Seu coração doeu em uma batida quando deu a partida no carro e a viu fazer um bico gigantesco, os olhos cheios de lágrimas, mais uma vez. Queria muito que ela ficasse. Queria muito assistir Jurassic Park pela quinta vez, com um corpo pequeno deitado, confortável em cima do seu. Queria muito ter mais tempo, mas estava difícil dar atenção ao trabalho na empresa do pai, a banda e a criação dela. Sem contar que a última semana acabou do jeito mais estressante possível. Seus olhos praticamente abertos 24 horas por dia enquanto tentava fazer tudo ao mesmo tempo. Se não tivesse momento de descanso, acabaria explodindo. Chegou na casa de Emily e estacionou a caminhonete na maior lentidão possível, massacrando o lábio ao vê-la já de pé, na janela da cozinha. Olhos astutos parecendo muito assustadores por um momento. A mão com um cigarro apoiado no queixo e a outra na grade de ferro. Pegou Madison no colo e saiu do carro, esperando que a avó dela abrisse o portão enferrujado. A casa inteira era enferrujada e Namjoon detestava deixar a filha naquele buraco, mas ele não podia fazer nada naquele momento, nem mesmo alugar um apartamento melhor para que as 3 pessoas ficassem mais perto dele. Então só suspirava e esperava uma oportunidade de surgir. Bom dia, querido. A Megan, a mãe de Emily, uma senhora adorável, com um sorriso bonito, disse quando destrancou o cadeado que reforçava os portões. Bom dia, querida. Bom dia, vovô. Vovó. Bom dia, Meg. Se importa de ficar com ela o dia inteiro, tenho 2 compromissos meio tensos, mas vou tentar vir pegá-la amanhã no mesmo horário, murmurou quando a entregou para Megan, o corpo de repente parecendo muito frio sem ela por perto. Eu nunca me importo. Madison sorriu, mas era um sorriso triste, então se encolheu no peito da avó, colocando um dedo na boca e observando Namjoon com seus olhos grandes e pidões, o que só terminou de quebrar seu coração em milhões de pedaços. Tudo bem então, suspirou e escovou os cabelos com as mãos ansiosas. Se comporte, meu docinho, lembre que eu disse? Nada de comer leite condensado da caixa e nada de riscar as paredes. Eu vou te buscar amanhã, aí nós podemos assistir o filme de dinossauro. Madison balançou positivamente a cabeça, respirando tão fundo que deu para escutar o desgosto dela saindo junto. Tchau, papai, ela disse. Diz pro Tai que eu quero que ele me ensine guitarra logo. Riu, um sorriso sem graça e melancólico. Eu vou dizer, te amo, filha. Filhota, até amanhã. Te amo. Namjoon acenou e entrou na caminhonete, sentindo que estava deixando um pedaço do corpo para trás. Olhou para ela e sorriu mais uma vez e depois olhou para Emily, que ainda observava tudo pela janela, expressão entediada cobrindo boa parte do rosto que um dia já foi muito bonito. Deu partida no carro e seguiu para a casa de Jimin. Como você está? Foi a primeira coisa que perguntou quando ele abriu a porta da garagem, olheiras evidentes marcando quase toda a parte superior das bochechas. Jimin estava acabado, parecia completamente cansado. Se não soubesse que ele não tinha um problemão de pressão alta, acharia que um caminhão o atropelou 2 vezes seguidas, de tão murcho que o corpo dele parecia. Melhor, impossível, Jimin resmungou e caminhou para dentro de casa. Namjoon o seguia bem de perto, preocupado demais para conseguir sequer piscar. Fiquei a noite toda achando que teria um ataque de novo. Por isso, essa cara de bosta.
Jimin se jogou no sofá e suspirou devastado. Apoiou a cabeça na mão e fechou os olhos, aparentemente ainda sentindo uma dor de cabeça que era apenas efeito que tinha acontecido. Sensações fantasmas perturbando o cérebro sobrecarregado. Na televisão de tubo passava uma coletânea de clipes do Aerosmith. O da vez era Crazy com Alice Silverstone e Liv Tyler. Namjoon gostava muito dessa música, considerava a melhor deles e nem era pela presença estonteante das mulheres mais bonitas do cinema, mas sim pela nostalgia que ela carregava, por ter sido a trilha sonora de sua vida na época em que Madison nasceu. Não vai acontecer, Jimin, tentou consolá-lo, mas ele soltou um riso debochado, os olhos completamente presos na televisão. Você vai se cuidar agora, então não precisa ficar preocupado com isso. Se ficar pensando demais, vai acabar no hospital de novo. Qual será que vai ser o próximo... Qual será que vai ser o próximo pau pra comer meu cu a seco? Ele levantou as sobrancelhas e depois cantarolou uma parte da música. Sério, eu não aguento mais ser fudido desse jeito péssimo. Se pelo menos a vida me desse um beijinho antes, mas nem isso. A vida não beija ninguém, só mete sem pedir permissão, concordou. Mas estou falando sério, você precisa parar de pensar demais de mim. Isso não é de hoje e eu sei que tem medo daquele teu pai filho da puta. Você quer morrer? Enquanto ele está sabe-se lá onde, curtindo com alguma mulher peituda? Ele não respondeu, só crispou os lábios e fingiu que não tinha ouvido nada. Namjoon detestava o fato de Jimin ainda sentir falta do pai. Se pelo menos ele tivesse sido uma boa figura, entenderia esse amor enorme. Mas ele não foi, ele nunca fez nada de bom além de mancar o herói em momentos aleatórios e sumir depois. Como se nunca tivesse ouvido falar da própria família, dos próprios filhos. Era desumano e escroto, e Namjoon não conseguia levar Jimin a sério dessa forma. Não do jeito que ele queria ser levado. Cara, uma lixa como namorada eu nunca mais reclamava de nada. Jimin desviou do assunto e Namjoon cruzou os braços indignado. Linda do caralho. Namjoon abriu a boca para responder, mas escutou a porta da garagem abrindo. Esticou a cabeça para ver quem era, a cabeleireira toda bagunçada de Taehan sendo a primeira coisa que seus olhos captaram. Ele passou pela porta e assim que deu um passo para o lado, JK entrou também. Estava arrumado, como sempre, com uma sombra rosa cobrindo boa parte de seus olhos. Os lábios, uma mistura de batom da mesma cor e gloss, um bem fraco que aparecia mais quando ele virava o rosto na direção de alguma luz. Já Taehan, Namjoon fez uma careta para a camiseta do Looney Tunes e para a calça folgada azul que ele usava. Chinelos de dedo completando o look brega. Estava perdendo as esperanças de ter um amigo um pouco mais chique. E, mesmo que JK sendo sempre estiloso, parecia que Taehan nunca mudaria. Jimin, cheguei. Taehan disse e bateu no ombro de Namjoon com um cumprimento antes de correr para o sofá e sentir ao lado de Jimin. E sentar ao lado de Jimin, puxando-o para dentro de um abraço de urso. Sabe o que eu trouxe? Jimin resmungou alguma coisa, mas não tentou sair do abraço, o que era um bom recomeço. Nas últimas semanas, tudo o que eles estavam fazendo era brigar, um sempre alfinetando o outro por um motivo que Namjoon nem desconhecia. O quê? Picolé de pêssego. Ele respondeu e levantou minimamente a cabeça para encarar JK, que sorriu e estendeu a sacola de doces na direção de Jimin. Legal, né? Achei um monte lá na padaria perto do prédio. Taehan soltou de mim e apertou as bochechas dele do jeito que sempre fez, espremendo a boca em um bico engraçado. Jimin franziu as sobrancelhas olhando para a sacola na mão de JK e desviou das mãos de Taehan para pegá-la, a alça quase escorregando de seus dedos trêmulos. Obrigado, Taehan. Jimin encolheu os ombros e tirou um picolé da sacola. Precisava mesmo disso. Tai, ele corrigiu, um sorriso quadrado nascendo, sincero, sempre Tai. Então Namjoon percebeu como Taehan estava diferente nos últimos dias. Ele tinha uma ideia, mas o pensamento acabava morrendo no meio do caminho. Porque se concentrar nisso no trabalho, na banda e em Madison era difícil, então nunca parou realmente para refletir o quão estranhamente boas as coisas estavam. Taehan era um cara triste, como Namjoon gostava de pensar, independently blue. Desde sempre, desde o primeiro contato deles, desde a primeira troca de palavras, Namjoon sentia a tristeza escorrendo dele.
cobrindo todos os poros. Nunca o tinha visto sorrir de verdade, sorrir com gosto. Sorrir como se gostasse da própria vida e, apesar de já ter tentado ajudá-lo com isso, parecia coisa impossível. Até George aparecer, ela apareceu e de repente Terra parecia feliz. Ele gargalhava, brincava e vivia de um jeito que Namjoon achava que só aconteceria em outra vida. Era fácil vê-lo de pé, ereto, sem se arrastar pelos cantos como normalmente fazia. Foi uma boa época, uma época memorável com um monte de lembranças gostosas. A maioria girando em volta da música, da banda que parecia finalmente completa, mesmo com todos os problemas envolvendo as drogas, especialmente a heroína. Quando Taeha apareceu começar a murchar de novo, a se afastar de novo, Georgia morreu e JK apareceu. Era ruim que ele precisasse de pessoas para se sentir bem. Era estranho que ele precisasse. Uhum. Sim. JK, você sabe o motivo deles terem brigado? Sussurrou. JK esticando o ouvido para sua boca. Quer dizer, se é que eles brigaram. JK mordeu o lábio cheio de batom e balançou negativamente a cabeça, desviando os olhos para de mim, chupando o picolé e conversando tranquilamente com Taeha sobre Alicia Silverstone. Eu não sei, ele sussurrou, não sei mesmo. É que, como você e o Taeha estão bem próximos ultimamente, eu pensei que ele tivesse te contado, confessou. Eu nunca tinha visto os dois tão furiosos um com o outro, por isso estranhei. Você acha que estamos próximos? A voz dele soou com bastante dúvida, então Namjoon levantou uma sobrancelha arteiro. Acho sim. Eita, todo mundo dando sermão. Taeha soltou uma gargalhada extremamente alta e JK não conseguia não acompanhá-lo. Taeha era um roqueiro e um maconheiro de primeira e não tinha vergonha disso. Não tinha vergonha de admitir. Eu sei, virou a cabeça para encará-lo nos olhos meio opacos e presunçosos, os mesmos olhos do começo da relação. Sabia que eu já usei muita maconha quando era mais novo? É mesmo? Ele perguntou, suave genuinamente curioso. Com essa carinha, não sei se acredito em você. Ei, que carinha! Apertou as sobrancelhas e se colocou apoiado nos cotovelos, captando o exato momento em que Taeha abriu um sorrisinho de lado completamente zombateiro. Isso, continua zombando de mim. O jogo vira um dia. Minha carinha não diz nada sobre mim. Taeha deu de ombros e puxou a caixa de cigarros que estava jogada em algum lado perto da mesa da vitrola. Ele puxou um com os dentes e depois Tatá e jogou um cigarro dentro do bolso da calça jeans extremamente larga, acendendo-o com agilidade. Puxou, quer dizer. JK espremeu o próprio no cinzeiro quando sentiu os dedos queimando na bituca. Essa carinha de garoto mimado, ele respondeu e soprou fumaça para o lado oposto. Carinha de quem come caviar. Taeha sorriu de novo, o mesmo sorriso arteiro de antes, e JK fez uma careta em clara indignação pela ousadia. Não estaria morando nesse prédio horrível se eu comesse caviar, né? Cutucou a costela dele com um dos dedos pálidos, fazendo-se encolher e soltar um risinho curto. Você não é muito bom lendo pessoas, precisa praticar mais um pouquinho. Com você, ele levantou as sobrancelhas, cigarro entre os lábios e saliva deslizando atraente pelas curvas dele. Aliás, qual foi sua primeira impressão sobre mim?
Estamos tendo desenvolvimento, não é mesmo? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus.
rindo aqui. Não teve sequer um alfar ansioso. Meu Deus. Tá tendo uns hot pesadinho, né? Não pesadinho, mas tipo. Tá bem detalhistas, né? Bem detalhistas a altura tá sendo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O JK conseguiu tirar a camisa do cara, velho. Que... Tipo... Isso aqui, ó. Cadê? Eu não vou ler isso em voz alta, mas olha isso. Um pouco impaciente.
Meu Deus. Eita. Uou. Tá hot, hein? É diferente, né? Tipo. Tipo, nem vou ler esse capítulo direito, né? Porque. Só deu pra ler o não John, porque agora aqui do JK, meu Deus. Meu Deus, tipo assim. Eu não sei em que sei a coragem que eu tive pra ler, mas agora eu não tenho mais. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus.
Ixi. Nossa. O JK tá certo. Vixe. JK, eu fiz. Disse em um sussurro, eu fiz. Ele apertou as sobrancelhas confusos. O que? O que você fez? Desviou os olhos, envergonhado, e se aproximou mais dele, praticamente encostando a boca na curva da orelha. Ah? Meu Deus.
Verdade, já estão falando aqui que ele tem que fazer isso por ele, não pelo JK. Dessa forma parece errado, né? Verdade. Ele falou que disse aquilo por impulso. Então J.K. saiu e Taylor arregalou os olhos, quase não conseguindo acreditar no que tinha escutado. Cobriu a boca, ofegou e piscou para espantar as lágrimas. Estava confuso, estava triste, estava arrasado, não sabia mais o que fazer para colocar a cabeça no lugar, para organizar os malditos sentimentos. Sentia que se continuasse assim, teria um ataque como o de mim, teria a porra de um ataque mental. Suspirou, respirou fundo e se recompôs, engolindo em seco e olhando ao redor, reconhecendo o lugar em que estava e as pessoas esperando por um show que estava prestes a começar. Taeha esfregou o rosto, gritou entre os dedos e correu para o palco, subindo nele para tocar até não sentir mais a porra dos braços. O show tinha finalizado e Taeha não estava ouvindo muita coisa além do próprio coração bombeando sangue com uma rapidez impressionante. Estava descendo do palco, a guitarra pendurada no ombro, suor escorrendo grosso pela nuca, ombros e cabelos dentro do boné. A respiração era escassa e a paciência também. Seu típico mau humor parecendo renascer das cinzas e alocar dentro do peito com tanta força que qualquer coisa seria capaz de esquentar seu corpo de raiva e borbulhar para fora em forma de deboche. Então, quando uma mão segurou intimamente em seu posto no momento que estava atravessando a multidão para ir para casa, Taeha virou com os dentes rangendos. Quando viu que era Caleb, no entanto, suavizou um pouco a expressão. Ele recuou, levantou as mãos e sorriu de canto, daquele jeito gentil de sempre, fazendo um choque de familiaridade percorrer sua espinha. Foi mal, ele gritou por cima da música alta e isso fez a banda toda parar. Olhares curiosos voando para onde estavam, só queria dizer que curti muito o show. Taeha sorriu mesmo que não estivesse com vontade de sorrir. O puxou para perto, para um abraço, praticamente fechando os olhos quando foi abraçado de volta, a vontade de chorar voltando com força total. Caleb lhe dava uma sensação de segurança muito grande e Taeha queria contar para ele o que tinha acontecido. Queria contar sobre seus pensamentos confusos, sobre a discussão com J.K. sobre aquilo. Queria saber a opinião dele sobre aquele lugar, queria saber se ele também achava estranho. Tirou os braços dele e mordiscou o lábio e virou para a banda, limpando a garganta, quando percebeu que todos ainda estavam observando com expressão confusa, afinal Taeha não era muito adepto de afeto. Que bom que veio, resmungou perto do ouvido dele, mas agora quero dar fora daqui. Caleb torceu a testa, a língua passando ligeira pelos lábios em uma expressão provocativa que Taeha estava começando a se acostumar. Para onde quer ir? Conheceu um bar legal perto daqui, podemos levar JK. Ei, grite. O grito interrompeu Caleb e Taeha rolou os olhos antes de olhar através dele para um garoto que corria para alcançá-los. Cabelos pintados de vermelho, reação num rosto extremamente pálido, com olheiras profundas e pequenas cicatrizes de pele. Taeha fez uma careta. Já estamos saindo, gritou de volta, a mão em concha em cima da boca que a voz não assumisse. O que é? O garoto parou na frente de Caleb, apoiando o peso dos corpos nos joelhos, respiração profunda fazendo Taeha se tocar de que estava sentindo falta de ar desde a conversa com J.K. antes do show. Porra, procurei vocês por todo lugar. Ele se endireitou e levantou uma sobrancelha transpassada por um piercing cintilante. Tá rolando uma festa em uma boate meio reservada lá em Williamsburg e me pediram para convidar a banda. Taeha piscou surpreso e olhou para trás e para os amigos. Eles também pareciam surpresos, mas diferentemente de Taeha,
estavam animados, sorrisinhos esperançosos cobrindo os rostos. Quem pediu? Terra perguntou. E que você é, um tipo de pombo-correio? O garoto riu e riu com gosto. Ele analisou Terra da cabeça aos pés, depois deu de ombros e fungou um pouco, os olhos agitados sugerindo alguma substância interessante, talvez cocaína. É uma festa para artistas principiantes. Ele respondeu, mão ossuda jogando a franja para o lado. Quer dizer, foda-se. Alguns artistas grandes estão lá também. Ouvi dizer que Johnny Depp vai aparecer hoje. Mas quem se importa com ele quando tem bebida e música boa? Johnny Depp! Escutou o rosto exasperar. Onde fica isso? Terran torceu o nariz. Não queria ir para uma festa. Não queria ver pessoas. Só queria entrar em um bar pequeno com Caleb e desabafar um pouco antes de voltar para casa. Olhou para J.K. que desviou o olhar e riu. Riu com animação. Terran se sentiu patético. Perto do hippie, o garoto respondeu. Parece que vocês estão ficando mesmo famosos. A galera daquele lado só se fa... Hã? Parece que vocês estão ficando mesmo famosos. A galera daquele lado só sabe falar sobre isso desde que J.K. apareceu no jornal. J.K. estreitou os olhos. Yep, é assim que chamam você, cara. Ele disse para Jungkook, que riu outra vez. Tá chamando bastante atenção, sabia disso? Disso, mais bonito assim, aliás, a banda toda. Caleb fitou o rosto e Terry entendeu o que, silenciosamente, ele estava querendo dizer, mas não conseguiu manter a expressão neutra. Não conseguiu não torcer os lábios para baixo e sentir vontade de chorar de novo. Sim, J.K. chamava atenção, sim. Terry era só mais um interessado nele. Sim, tá difícil. Sim, pessoas melhores e mais bonitas dariam bola para ele. Sim, Terry se sentia inferior a elas. Sim, J.K. não estava apaixonado. Era solteiro e poderia se envolver com um ou outro alguém no momento que quisesse. Se vocês não quiserem ir, eu vou. Hosuke disse. Empurrou um pouco Terra com o ombro e se pôs ao lado do garoto. Nunca perca uma festa. Eu também, vou. J.K. passou ao seu lado, o perfume cítrico invadindo seu nariz e fazendo seu estômago se contorcer em ansiedade. Não, você vai? Esperou que J.K. o convidasse. Olhou para ele, olhou de verdade, mas não foi olhado de volta em nenhum momento. Sentiu o coração rachar. Ah, Nandion resmungou. Bom, sim, mas não vou ficar até tarde, tenho um compromisso amanhã bem cedo. E vocês? O garoto apontou com o queixo para Terran e Caleb, que se encararam por um momento. Eu topo. Caleb sorriu e encolheu os ombros. Pode ser divertido. Terran mordiscou o lábio e olhou para J.K. outra vez, praticamente suplicando um contato visual, mas nada aconteceu. Suspirou, derrotado. Vamos nessa. É verdade, tá bem abalado, mas eu acho que o Terran que fez besteira, na verdade, né? Ele fez bastante besteira nesse episódio. A casa noturna era terrivelmente parecida com a Rest in Peace, com exceção de que as luzes eram azuis e não amarelas daquele jeito feio. As pessoas que estavam lá dentro não eram apenas sons da banda de rock, mas também membros. Bandas iniciantes com uma pegada ainda alternativa que não chamavam tanta atenção de bairros grandes como Manhattan, mas interessante o suficiente para começar a levantar burburinhos no Brooklyn, na parte festeira e rica dele. O desejo de conhecer alguém antes da significativa fama crescendo em peitos soberbos. O lugar inteiro cheirava perfume caro e cigarro, mesmo que ninguém ali tivesse uma boa verba para Chanel ou Dior. No fundo, Terra sabia que todo mundo tentava impressionar alguém e que aqueles artistas queriam desesperadamente se infiltrar entre os mauricinhos, entre os garotinhos de papai que pagavam pelos shows. Eles queriam passar uma boa impressão, então compravam um aroma de difícil acesso, mas ainda acessível o suficiente para não ferirem seus bolsos, e entravam nas festas em que eram convidados, sorrisos sinceros, aguentando até mesmo ofensas disfarçadas de críticas. Isso não era a pegada de Terran.
Não era, mas ele precisava fingir que sim. Empurrou alguns copos bêbados para chegar até um sofá. Corpos bêbados para chegar até um sofá de couro em cima de círculo. O sofá tinha cheiro de cera. Parecia limpo e não tinha vômito em cima, então Taehan só se jogou nele, respirando fundo para controlar a sensação sufocante. Seus cotovelos meio doloridos, pelo esforço na guitarra, bateram na mesa gelada e fizeram um barulho oco que fez sua barriga roncar. Algo parecido com um amendoim rachando. Estava com fome. Caleb apareceu logo em seguida. Estava segurando JK pelo antebraço, puxando ele para perto de Tai, que virou o rosto ainda magoado. Não queria vê-lo mais, não por hoje, não depois de se sentir completamente inferior outra vez. Não depois de se perder pensando ser o alvo da paixão dele, se ser o alvo da paixão dele era coisa boa ou ruim. JK se aproximou de Caleb, apertando os ombros fortes e cochichou alguma coisa no ouvido dele, o cabelo suado cobrindo boa parte de seus olhos, mas não seu sorriso enorme. Seu sorriso satisfeito. Caleb assentiu, sorriu de volta e JK desapareceu pela massa de pessoas. O corpo leve pulando de um lado para o outro ao som da música animada que tocava. A camisa cintilante e esvoaçante subindo para a cintura e assentando no quadril antes de Taehan simplesmente perdê-lo de vista. Que cara de peixe morto, Caleb disse quando sentou ao seu lado, o peso dele afundando no estofado sendo algo confortável de se sentir. Ele tinha um cheiro bom, algo doce e intenso. Quer uma cerveja? O Caleb tá super certo. Caleb fez uma careta, bebeu mais cerveja e esfregou a barba em uma mania que Taehan aprendeu a decorar. Ele fazia isso sempre que precisava pensar em uma resposta afiada, em uma resposta que deixaria a outra pessoa desconcertada. Uma alma como a sua não merece partir desse jeito tão mesquinho, ele disse e suspirou profundamente. Para de se sabotar, Taehan. Olhou para ele, sentindo calor nas bochechas. Não sabia reagir quando Caleb agia desse jeito, sempre tão profundo. Não sabia reagir quando alguém lia seus pensamentos de forma tão crua, tão natural. É como se estivesse sendo encurralado, colocado contra a parede. Mas Taehan gostava disso. Gostava da sensação de ser analisado. Gostava de chamar um pouco de atenção por mais sutil que fosse. Tragou o cigarro, segurando o máximo que pôde e soltou a fumaça em uma única linha reta pelos lábios bem apertados. Não sabia do que Caleb estava falando, apesar disso. Não fumava para se sabotar. Fumava porque gostava, porque era o que o mundo fazia. Seu avô fumava, sua mãe fumava, sua mãe, seu irmão, seus amigos, seus professores. Cigarro, era bom e ponto.
Não usava isso para acabar com a própria vida, pelo menos não intensamente. Bebeu a cerveja já quente, balançando um pouco a garrafa pelo bocal enquanto observava as gotículas de suor no vidro brilharem contra a luz azul neon. Taehan estava ali, mas não se sentia ali. Se sentia perdido, se tinha observando tudo de dentro de uma bolha, como se não tivesse noção real do espaço em que estava. Como se estivesse em um mundo paralelo e isso era ruim. Era ruim porque Taehan já estava se acostumando a deixar aquela típica indiferença de lado. Estava se acostumando a tirar os pés do chão sem pensar nas consequências. JK não está apaixonado por mim, disse depois de alguns minutos em silêncio. Ele não está, disse pra mim mais cedo. Caleb piscou surpreso. Ele parou no meio de um gole e abriu a boca, mas fechou antes de responder qualquer coisa genérica. Isso não é bom? Ele perguntou. Se mexeu desconfortável depois. Praticamente sussurrou. É bom, era o que eu queria, não é? Experimentar sem me envolver romanticamente, sem deixar uma paixão nascer. Era isso que eu queria, não era? Claro que sim, claro que sim. Por que está chorando então? Taehan estava. Ele estava chorando e não tinha percebido, não antes de Caleb falar. As lágrimas rolavam grossas pelas bochechas e os soluços escapavam indecentes dos lábios cheios de saliva e cerveja. O cigarro, pendurado na borda deles, tremendo junto com o queixo afiado. Não sabia o motivo disso, o motivo de tanta tristeza, mas estava devastado e não conseguia mais esconder. Não quando tudo parecia mais confuso e difícil de desvendar, difícil de engolir. Queria ou não queria que JK estivesse apaixonado? Queria ou não queria? Queria ou não queria? Não tinha uma resposta para isso, como não tinha as respostas para muitas outras coisas. Eu não sei, disse através de um ofego, o ar saindo quase junto com as palavras. Tamanho fluxo de lágrimas. Eu não sei, eu juro que eu não sei. Tá tudo tão confuso, parece que a minha cabeça vai explodir como a porra de um foguete. Então você queria que ele estivesse apaixonado? Ele perguntou. Você está apaixonado por ele, Taehan? Abriu a boca para responder que não, mas fechou como se estivesse cometendo um crime. Essa hesitação fez Tai querer morrer. Não, disse tragando o cigarro. Não estou apaixonado e não sei o que eu queria, o que eu quero, mas sei que está tudo sugando a minha energia e me deixando seco. Hoje, mais cedo, nós estávamos fazendo uma coisa e ele me tocou em um lugar estranho. Eu achei muito estranho e o afastei, então ele explodiu comigo. Eu não sei o porquê de ter feito aquilo, não sei o porquê de ter ficado tão apavorado, mas eu fiquei. E agora a JK está com raiva. Ele está com raiva e eu estou triste por ter provocado essa mudança de humor. Número 1. Obviamente, o Tai tá se auto-sabotando, isso é nítido, mas isso também não é motivo. É o corpo dele, tá ligado? Ele faz o que ele quiser. O JK não pode ficar irritado por causa disso também, sabe? Naquela hora eu não tinha pensado dessa forma, mas ele tá super certo também, se ele não estiver pronto. Quem tem que ter paciência é o JK, porque o Tai tá nesse processo de se descobrir, tá ligado? Eu fico triste quando não estamos perto, eu fico triste se ele merda, eu fico triste se ele se decepciona comigo, fico triste por não conseguir agradá-lo do jeito que ele espera que aconteça. Fico triste por não suprir expectativas, merda, Caleb, isso é tudo tão estressante, esses sentimentos confusos e esses pensamentos toscos são estressantes, eu não aguento mais. Puxou o ar para dentro dos pulmões 3 vezes antes de soluçar uma última. Passou as mãos pelo rosto, uma tentativa mesquinha de se controlar. De controlar a crise de choro ridícula que mais se parecia com a de uma garotinha de ensino médio. Taehan, as coisas estão na sua cara, que soltou um riso debochado e balançou negativamente a cabeça, o que fez Caleb parar de falar para encará-lo confuso. As coisas não estavam na sua cara coisa nenhuma, queria só desabafar e não escutar um sermão que não servia para sua realidade. Não quero falar mais sobre isso, vamos mudar de assunto, decidiu, voz amargurada preenchendo os próprios ouvidos. Mas acabamos de entrar nele, Caleb franziu as sobrancelhas. Taehan, você precisa enxergar o que está acontecendo. Não tem nada para enxergar, vamos mudar de assunto. Apagou o cigarro no cinzeiro de vidro do centro da mesa. Tenho uma coisa para perguntar, uma coisa importante. Tai. Não acredito, velho. Eu ri.
Eu ri do nada. Já estão nesse nível que safadinhos, kkkk. Garganta profunda. Senhoras e senhores, meu Deus. Perineu, que é isso? Pera aí que... Come um pãozinho. Ah tá, essa é a memória. Hum.
Eu vou lá pegar, relaxa. Voltou para o balcão, onde suas doses já estavam perfeitamente alinhadas. Segurou o primeiro copinho com dedos trêmulos e jogou todo o líquido transparente garganta abaixo, puxando o ar pelos dentes quando sentiu a típica ardência. Pegou o segundo copo e repetiu, depois o terceiro, e então bateu no balcão e pediu mais 3, já sentindo a vista embaçar pela quantidade ingerida em tão pouco tempo. Virou a cabeça por cima do ombro e olhou para JK outra vez, os codres batendo de um lado para o outro ao som lento do início de Sharp Dressed Man, do ZZ Top. Ele estava lindo assim, desinibido do jeito de sempre, mas com um toque ainda mais ousado que fazia a garganta de Terra secar tanto pela vontade de estar ali com ele, quanto pelo medo de deixá-lo escapar. Ouviu quando as novas doses foram colocadas perto de seu braço apoiado e bebeu uma atrás das outras como se bebesse água, o estômago dando piruetas com isso e querendo empurrar tudo de volta em forma de vômito, o que Terra não deixou acontecer. Mais 3, resmungou com a língua embolada, piscando algumas vezes para espantar as lágrimas. Desce mais 3, porra. O barman sorriu, piscou outra vez e se abaixou no balcão para pegar mais copos. Enquanto isso, um corpo magro grudou em suas costas e depois deslizou lentamente para o seu lado. O som do peso da pessoa esmagando a banqueta fez um calafrio deslizar pela coluna de Terran. Dá glitter, né? Escutou a voz macia soando bem próxima do ouvido do guitarrista. Virou para encarar o garoto. Ele era claramente americano, o americano clichê de olhos claros e cabelos loiros, as pontas pintadas de um rosa bem clarinho. Ele tinha um piercing na sobrancelha ou no lábio pintado de alguma coisa meio melequenta, talvez gloss, mas um gloss menos atraente que o do JK, e outro no nariz, bem na narina direita. Cheirava a morango. Sim, umedeceu os lábios, então jogou a última dose garganta abaixo, sentindo os olhos dele queimando em seu pescoço. Por quê? Estava me perguntando se você curte isso aqui. Ele apontou para o próprio corpo, soando tão direto que Terra levantou uma sobrancelha atúrdido. Me chamou Max. Terra rolou um pouco os olhos e abriu um sorriso, um do tipo que sugere não vai rolar. Mas Max não parecia muito disposto a entender isso logo de cara e se aproximou ainda mais, deslizando uma mão para perto da sua, que estava apoiada no balcão esperando pela próxima dose. Foi mal, mas eu não sou Mordiscolab, eu estou em outra. E onde está a sua outra? Ele lambeu os lábios e Terra tomou mais um copo de vodka, chiando pela sensação que já parecia prestes a derrubar seu corpo, ouvindo zumbidos pela ardência e cabeça pulsando pelo álcool. Eu gosto muito da sua voz, é tão charmosa. Por aí, resmungou nervoso, então bebeu a segunda. Por aí, porra. Eu não te deixaria sozinho desse jeito, nem se me pagassem. Ele riu e tirou da jaqueta um pacotinho transparente com uma coisa branca dentro. Talvez você precise de um incentivo, que acha? Gosta disso? Tainhan franziu as sobrancelhas quando Max balançou a cocaína na frente de seu rosto. Ele não esperou uma resposta sua, apenas abriu o selo e formou 3 delicadas fileiras brilhantes no balcão, puxando ainda da jaqueta uma nota de $1. Não uso isso desde o ensino médio, confessou e encolheu os ombros. Eu só usei uma vez. Vai te deixar bem livre, Max murmurou e cheirou uma carreira, depois a outra e soltou um grunhido enquanto jogava a cabeça para trás, massageando a narina dolorida em seguida. Merda, isso é tudo de bom. Terran olhou para trás para JK cansado. Estou cansado de ter só metade do seu corpo, metade do seu desejo. Vai te deixar bem livre. Terran voltou para mais, Max mordiscando o lábio enquanto examinava o rosto bonito dele, as pupilas completamente dilatadas. Ele estava rindo de verdade e parecia ainda mais safado do que antes.
com os olhos secando descaradamente seu corpo por baixo do balcão, mais especificamente o meio de suas pernas. Respirou fundo e olhou para J.K. uma última vez antes de puxar a nota enrolada dos dedos finos dele. Não faz isso. Apoiá-la no nariz e aspirar a carreira restante. O tiro inicial fazendo seu corpo bambear para trás e quase tombar no chão, os olhos arregalando imediatamente. Que? Ah, tá. Os olhos arregalando imediatamente enquanto aquele rosto esquisito que não lembrava seu paladar de nada meio parecido invadia a garganta em um rápido gotejar salgado. Grunhiu, rosnou e quase gritou por conta da ardência intensa, mas acariciou as narinas com os polegares e piscou para afastar as lágrimas, boa parte delas pingando em suas bochechas e fazendo um rastro dormente para o queixo. Muito bem. Eu tinha esquecido, eu tava aqui tão engajado. Muito bem, escutou Max dizer, mas seu coração parecia pular dentro de seus ouvidos e Terran estava escutando tudo meio abafado, a cabeça disparando uma seção de cores neon na frente de sua vista aguçada, visto que parecia enxergar lento e rápido ao mesmo tempo. Nossa, você é tão gostoso. Sentiu um beijo molhado no pescoço, mas fungou e levantou da banqueta, empurrando o corpo mago para longe, dedos fortes tentando manter uma distância boa. Terran não queria aquele garoto, não queria nenhum garoto, ele só queria J.K., só pensava em J.K. Virou rápido para trás, quase não conseguindo identificar o que era a pessoa e o que era um vulto. Nossa, claro, ele bebeu muito e ainda se drogou. Corpos duplicados passando acelerados por seus olhos enquanto Max insistia, as mãos dele circulando sua cintura e tocando sua barriga, sem nenhuma permissão. Avistou J.K. e o coração pareceu disparar ainda mais, com tanta força que o peito reprimiu e doeu. Doeu tanto que Tai grunhiu de novo, apertando o ombro esquerdo e pensando que, talvez, estivesse tendo um infarto. Uma porra de infarto no auge da carreira. Começou a gargalhar. Gargalhou desesperadamente com a imagem do próprio corpo jogado naquele chão sujo. Mas então começou a chorar e tudo era tão confuso. Tão confuso. J.K. apaixonado e irritado. Não apaixonado e ainda irritado. Seu próprio coração apaixonado e não apaixonado, feliz e não feliz, e Terran não sabia mais no que focar. Em qual problema descartar primeiro que pudesse curtir a noite sem peso na porra da consciência. Fungou, riu de novo, olhou para J.K. e foi aí que teve uma ideia. Empurrou Max de novo, dessa vez com um pouco mais de força, e caminhou decidido até J.K. que continuava dançando de olhos fechados. Ei, boy! Gritou para ele, voz acelerada, parecendo a de um pato fanhoso, e parou uma boa distância, esperando identificá-lo no meio da multidão. Ei, olha só pra mim, olha o que eu vou fazer. Tai? J.K. piscou confuso. Terran sorriu, respirou fundo e, sem pensar duas vezes, segurou a camisa com ambas as mãos e puxou para fora do corpo. Mano... O que vai acontecer? Nossa senhora, cara. Nossa, que capítulo. Aconteceu tanta coisa. Mas Terran aprontou nesse capítulo, hein? Aprontou demais, hein? Tô bem ansioso pro próximo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês amanhã com mais um capítulo de Glitter. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!